Olá, meu nome é Vitória Rossato e o meu trabalho é intitulado Avaliação da viabilidade de células osteoblásticas e fibroblásticas sobre uma membrana de titânio anodizada. Na implantodontia, o volume ósseo é um fator primordial para um bom prognóstico a longo prazo. A perda ou insuficiência óssea ela pode ser causada por vários fatores, como doença periodontal, sistêmica, tumores, trauma e atrofia da crista alveolar. Várias estratégias cirúrgicas têm sido usadas com a finalidade de recuperar a perda óssea e permitir uma total osteointegração dos implantes e manutenção quanto à sua função. A membrana de titânio ela possui capacidade de manter espaço, apresentando rigidez suficiente sobre o defeito ósseo, vascularização e transmissão de nutrientes, além de estimular a regeneração óssea e proteger o coágulo sanguíneo. A membrana de titânio anodizada ela foi desenvolvida para melhorar e acelerar a osteointegração. O objetivo desse trabalho é avaliar in vitro a viabilidade de células fibroblásticas e osteoblásticas sobre uma membrana de titânio anodizada em comparação com uma membrana de titânio sem tratamento de superfície. Nós dividimos o experimento em grupos experimentais determinados SIL e LISA. O SIL, nós utilizamos células L929 e MC3T3 cultivadas em meio de cultura sobre a lâmina de titânio sem tratamento de superfície. No grupo LISA, foram utilizadas as mesmas células, L929 e MC3T3, cultivadas em meio de cultura, só que sobre a lâmina de titânio anodizada. E como controle negativo, foram utilizadas células cultivadas em meio de cultura sobre a lâmina de Thermanox. Na cultura de células fibroblásticas e osteoblásticas, elas foram cultivadas separadamente em frascos de cultura de 25 cm3, com meio específico para as respectivas células, suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de antibiótico antimicótico e mantidas em uma estufa de CO2 e atmosfera 5% a 37 graus Celsius. O meio utilizado nas células L929 foi o meio essencial mínimo e nas células osteoblásticas, o alfa. Após a confluência das células, elas foram novamente removidas dos frascos de cultura e transferidas para a placa de 24 poços sobre as lâminas em uma concentração de 2 × 10⁴ de células por poço. Para avaliar a viabilidade celular in vitro, foi utilizado o método colorimétrico MTT nos tempos de 1, 3 e 7 dias e quantificado por espectrofotometria. Na análise estatística, os valores de viabilidade celular foram expressos como a porcentagem em relação ao grupo controle. A distribuição dos dados foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. Comparação intra e entre os grupos foi utilizado a ANOVA 2 fatores, seguido pelo teste de Tukey para comparações múltiplas, considerando o grau de significância de 5%. Para todas as análises foi utilizado o software GraphPad Prism 7. Os resultados das células fibroblásticas mostraram um aumento significante na viabilidade celular ao longo do tempo nas duas membranas, sem diferença entre os grupos em cada tempo experimental. Nas células osteoblásticas não houve diferença significante entre os tempos e entre os grupos experimentais. Discussão. Otsu e autores observaram uma maior adesão de células fibroblásticas à lâmina de titânio com superfície anódica. Os fibroblásticos participam diretamente no sucesso de reparo e Fedwey evidencia que a quantidade de fibroblásticos aderida ao titânio anodizado não foi superior ao titânio não tratado. Suzy e autores elucidam efeito similar na reação de cicatrização e remodelação e inflamação de tecidos moles e duros em mini pilares com e sem anodização. Podemos concluir que o processo de anodização em membranas de titânio não altera a viabilidade de células fibroblásticas e osteoblásticas. Muito obrigada.